Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, pela graça de Deus, nessa transmissão desde Torres Vedras, Portugal. E é uma alegria muito grande podermos partilhar desse momento convosco para estarmos juntos, enfim, não é? E meditarmos na Palavra de Deus, ouvirmos cânticos espirituais, orarmos uns pelos outros e assim, então, termos esse momento como igreja aqui na cidade, mas também alcançando muitas outras pessoas que estão conosco, sintonizadas ou que ainda vão assistir a esse vídeo posteriormente. Temos agradecido a Deus por essa oportunidade de estarmos assim disponibilizando a mensagem do Evangelho através dessa plataforma que é o YouTube, que é o Facebook, enfim, de acordo com o uso, não é, das pessoas, mas que a palavra esteja à disposição. Esse é o nosso desejo e é assim então que temos procurado fazer. E eu agradeço então também a sua assistência nessa tarde de domingo, um domingo tão belo para nós aqui em Portugal. Estamos na primavera e louvamos a Deus então, porque Ele tem sido bom para conosco, Ele tem demonstrado para nós o seu amor a cada dia. E é por isso que queremos então louvá-lo, queremos adorá-lo, queremos cultuá-lo, enfim, não é? Que Deus possa então nos dirigir naquilo que temos para fazer nesse momento. Vamos orar. Amado Pai, quero te agradecer por estarmos juntos mais uma vez. Senhor, Deus, temos sido privados de um culto presencial, mas agradecemos ao Senhor por esse meio que temos para partilharmos a Tua palavra, para louvarmos ao Senhor também, ó Deus, juntos, porém, cada um na sua casa, cada um no seu local de trabalho, talvez, enfim, mas muito obrigado por essa oportunidade que temos, Senhor. Que Tu possas nos proporcionar um tempo em que possamos juntos, num local físico, adorarmos ao Senhor. Eu peço que Tu abençoes a todos os irmãos que estão conosco nesse momento, que Tu estejas a atender às suas necessidades, que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo a atuar profundamente nas nossas vidas, para que o conheçamos em profundidade, para que possamos servi-lo da maneira adequada, daquela maneira que o Senhor requer de nós, Pai. Muito obrigado, enfim, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a percebermos aquilo que Tu tens feito e às vezes não notamos, não vemos, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, como vamos ver hoje no texto da nossa meditação, que realmente possamos buscar ao Senhor e desejarmos estar juntos com o Senhor, Pai, para que possamos ver no nosso dia a dia a Tua atuação nas nossas vidas, Pai. Abençoa, portanto, mais uma vez eu peço, nossa igreja também cai em Torres Vedras, Senhor Deus, abençoa essa plantação dessa igreja, que o Senhor possa realmente abrir portas, ó Deus, tocar corações, para que possamos alcançar muitas pessoas para o Senhor Jesus nessa região de Portugal. Eu oro assim, então, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos, graças ao Senhor por tudo isso. Vamos prosseguir, então, nossa transmissão agora também com o louvor que será dirigido pelo Mateus e pela Miriam. Que Deus nos abençoe a todos, então, em nome de Jesus. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais esse culto. Esperamos que a semana tenha corrido muito bem. E vamos agora orar ao nosso Deus, pedindo que Ele possa nos conduzir neste culto e que a nossa adoração seja recebida com um aroma suave e que Ele possa também estar a nos falar ao coração, de modo que aprendamos mais acerca da Sua palavra e o conheçamos um pouco mais nesta tarde. Vamos orar então. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia que Tu nos concedes. Obrigado pela boa noite de sono que tivemos, ó Deus. Muito obrigado pelo alimento que também nunca nos falta. Obrigado por toda a provisão que Tu nos dás, Pai. Obrigado também pela liberdade que temos em Te cultuar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado da Tua igreja nesse momento mais difícil desde o ano passado. E ainda que não possamos estar agora uns com os outros presencialmente, podemos, ó Pai, Te cultuar ainda que online, Senhor. Mas muito obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós Te pedimos nesse momento que possas falar ao nosso coração em tudo que fizermos nesse culto, em especial agora através das músicas, ó Deus, que possamos cantá-las com consciência do que estamos a dizer, com as palavras que estamos a
a proferir, Pai, e que o nosso louvor seja sincero, seja verdadeiro e que faça sentido para nós, ó Deus. Que possamos agora te louvar, te engrandecer com o nosso ser, ó Pai, com a nossa mente, nosso coração. Esteja conosco também na reflexão que iremos ouvir pela boca do Teu servo, Pai. Fala o nosso coração e é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
pensar nessa glória que tens. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, a cruz, sempre me glorio. E descanso encontrarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, na altura estrela ali, raios céus mandou-me. Sim, a cruz, sempre me glorio. E descanso encontrarei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, bela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, a cruz, sempre me glorio. E descanso encontrarei, salvo além do rio. Confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois a praia santa irei, salvo além do rio. Sim, a cruz, sempre me glorio. E descanso encontrarei, salvo além do rio. Sim, a cruz, sempre me glorio. E descanso encontrarei, salvo além do rio. Graças a Deus por esses louvores ao nosso Deus. E agora vamos nos voltar para a palavra de Deus e meditar nela e aprender com ela, aprender para viver. É isso que eu sempre digo. Nós temos que aprender a palavra, ouvir a palavra, mas precisamos viver a palavra também. O texto que eu trago para hoje é um salmo que eu gosto muito, um salmo que nos ajuda a meditar assim, em relação à nossa vida, em relação às situações que enfrentamos, em relação a coisas que nos acontecem, que muitas vezes nos entristecem e que fazem até parecer que estamos sozinhos. Às vezes, ao nosso redor até há pessoas, mas muitas vezes essas mesmas pessoas nos cobram em função da nossa fé. E o salmo que eu quero então trazer para a nossa meditação, para aprendermos um pouco mais da palavra hoje, é o Salmo 42, um salmo dos filhos de Coré, um salmo que narra assim essa experiência do salmista, não é? De estar privado da sua comunhão com Deus, uma vez que
O local de comunhão era o tabernáculo ou o templo posterior em Jerusalém. Ali era o lugar onde Deus se manifestava, ali era o lugar onde se tinha comunhão com Deus. Nós sabemos que com a morte de Jesus o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e a comunhão com Deus agora se dá em qualquer lugar mediante a pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ter comunhão com Deus em todo lugar. É claro que a comunhão entre os irmãos, uma comunhão, entre aspas, mais comunitária, não é? Também é essencial. Muitos têm sido privados disso nessa pandemia. Esperamos em Deus que isso logo se resolva, não é? Mas nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos, mas temos sempre que estar em comunhão com o nosso Deus. A comunhão com Deus é que nos fortalece. E vamos pensar um pouco então nesse salmo e nos ensinos que ele tem para nós nessa tarde de domingo. Vou ler então o salmo, salmo de número 42, que diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes, pelas águas correntes, peço desculpas, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários me dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Como eu falei, esse é um belo poema, né? Um belo salmo que narra aí a situação desse homem, que era certamente um homem temente a Deus, envolvido na adoração comunitária também, que aparentemente estava exilado, estava fora do seu povo, né? Fora de Israel, e no meio de pessoas que não conheciam o seu Deus, no meio de pessoas que talvez adorassem a um Deus idólatra, um Deus que viam, não é? Um ídolo que viam, e questionavam por que aquele homem que dizia então ter um Deus tão grande e poderoso estava naquela situação e o Deus dele nem era possível ver, não é? E então esse salmo traz essa questão vivida por esse salmista, por esse homem que foi inspirado por Deus a registrar essas palavras, não é? A Bíblia é inspirada por Deus para trazer então esse testemunho de uma pessoa que enfrentou dificuldades, mas que pôde ver a mão de Deus sobre ela. E essa é uma realidade para nós também, não é? Nós estamos sujeitos, temos visto aí ao longo desse último ano tantas situações difíceis, tantas tristezas, tantas perdas, mas para aquele que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, há esperança. Há a companhia do Senhor, há a mão do Senhor sobre a sua vida. E nós vamos então observar o que esse salmo tem a nos mostrar, né? E começamos então por esse patente, por esse demonstrado desejo de estar em comunhão com Deus. A figura usada aqui para expressar esse desejo, essa necessidade, é de uma corça ou de um cervo, né? Um animalzinho então que quando está sedento sai à procura de água e só para quando a encontra. É interessante, li uma vez uma descrição disso, não é?
que esse animal ele não se distrai enquanto não alcança o seu objetivo. Assim, o salmista então está a comparar esse animal com o seu desejo, ou o desejo do animal, a necessidade do animal, com a sua necessidade também de buscar a Deus em oração, em ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, não é? Assim também nós devemos querer essa comunhão com o nosso Senhor. Essa é a grande prioridade da nossa vida, né? Glorificar a Deus pela adoração e pela fé em qualquer circunstância, revelando aquilo que Ele é, que o Senhor é nas nossas vidas. Isso é entendido como uma necessidade essencial, como o ar, como a água e como o alimento. Então a corça buscava isso, né? Ela suspirava, ela respirava ofegantemente por um local onde pudesse beber água, mas também seria o mesmo local onde ela iria se alimentar com os brotos mais verdinhos ali, à margem de um riacho, né? Então, essa necessidade de adoração, de estar na comunhão com Deus, é essencial para nós. E isso é uma verdade incontestável, né? Todo ser humano tem essa necessidade de Deus. Só que a maioria ainda não admitiu, a maioria ainda não percebeu isso. Há lá dentro de si, de forma latente, essa necessidade de Deus, necessidade de buscar a Deus, necessidade que só é satisfeita, então, por Jesus Cristo, que é o Deus conosco, que foi a manifestação máxima do amor de Deus para conosco, uma vez que o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, para satisfazer a necessidade que o homem tem, que a pessoa humana tem, de ter comunhão com Deus, de entrar num relacionamento com Deus. Essa parte inicial, esses versículos iniciais, então, aqui do Salmo, revelam isso. Um homem com um desejo enorme de ter comunhão com Deus. E nós precisamos imitar também esse desejo desse homem. E nós também precisamos buscar essa comunhão com Deus. Estarmos o tempo todo nessa busca, não é? Porque quando buscamos ao Senhor, nós o encontramos. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Quando nós queremos estar na presença de Deus, nós vamos encontrá-lo de forma maravilhosa, não é? Nós teremos certamente essa nossa necessidade satisfeita. Porque ainda que já fomos a Jesus Cristo e já tivemos a salvação em Cristo, não é? Já tivemos o perdão dos nossos pecados em Cristo, nós agora então precisamos caminhar com o Senhor e estarmos na sua presença. Essa é a nossa grande necessidade, não é verdade? Mas aí então o Salmo continua e nos versos 3 e 4 nós observamos algo bastante interessante, que é quando o lado humano fala mais alto. O que acontece ali então nos Salmos, nos versos 3 e 4? Né? Então ele diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. A expressão aqui então de uma situação difícil. As lágrimas são então o fruto do enfrentamento de dificuldades que todos nós estamos sujeitos a ter e a enfrentar, obviamente, né? E em alguns momentos da nossa vida, mesmo sendo discípulos de Jesus Cristo. E uma das dificuldades que ele enfrenta ali então, não é a oposição e a falta de sensibilidade das pessoas que estavam ao seu redor. Ele não explica quem eram essas pessoas, mas provavelmente sejam aquelas pessoas que eu já me referi no início, não é? Pessoas que não tinham conhecimento do Deus Yahvé, do Deus, o Senhor da vida desse salmista, e então o questionavam. Isso era bastante comum. As nações vizinhas ali do povo de Deus, chamado de Israel, não é? Elas sempre questionavam: onde está o vosso Deus que nós não vemos? E é óbvio que não vão ver se o buscarem com os olhos físicos, não é verdade? Apesar de que o nosso testemunho pode apresentar sim a Deus para essas pessoas. Mas a fala aqui era uma forma de ferir também. Onde está o teu Deus? A falta de, como eu já disse, de sensibilidade. Isso não deve nos intimidar, né? Não deve nos intimidar. Ele só foi questionado porque revelou que era
fiel a esse Deus. E então foi questionado. Os questionamentos que nos fazem não devem nos animar, devem antes nos fortalecer, porque nós temos as respostas em Deus. É muito difícil para alguém que não conhece a Jesus Cristo, que não tem um relacionamento com Deus, perceber o Deus que nós cremos. Entender por que nós, mesmo quando passamos por dificuldades, continuamos a crer nesse Deus. Porque Ele não nos abandona, porque Ele está sempre conosco. Essa é a verdade. E no verso 4 também nós vemos aí algumas lembranças que parecem que estão tão distantes. Então ele diz assim: ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esse verso nos mostra então que ele era uma espécie de líder na adoração e no louvor, não é? E isso pode ser uma referência provável a alguma das festas anuais que eram promovidas em Israel, cujo momento mais importante era mesmo a adoração ao Senhor e a lembrança daquelas bênçãos que Deus tinha feito no passado através daquelas festas que eram feitas, a Páscoa, a Pentecostes, festas das colheitas e outras mais, não é? Então, essa é a lembrança que ele tinha, mas parecia uma lembrança muito distante de um momento com Deus, né? E nós podemos ter lembranças remotas de bons momentos com Deus e de bênçãos que Ele nos deu, mas nós podemos também nos lembrar que em todo tempo o Senhor está a nos abençoar. Nós precisamos discernir isso. Veja bem, ele se lembrou de algo lá atrás. Nós também temos essas bênçãos remotas, mas nossa vida cristã não pode se basear apenas nas bênçãos remotas. Eu posso contar testemunhos daquilo que Deus fez para mim há 20 anos, há 30 anos, mas eu preciso também me lembrar do que Ele fez para mim hoje, de manhã, ontem, ainda que não seja uma coisa, entre aspas, tão grande, mas Deus está a me abençoar todo o tempo. E essa lembrança pode nos ajudar muito na hora de enfrentarmos as nossas dificuldades. Deus está a nos abençoar. Ele cuida de nós. E também é importante nos lembrar daquilo que nos dá esperança, como Salomão fala, Jeremias fala em Lamentações, não é? Lembrarmos daquilo que nos dá esperança. E algo que tem que nos dar esperança todo dia é essa frase de Jesus lá no final de Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com licença, meus irmãos. Daí então nós encontramos nesse salmo um refrão, que é um momento de alegria, não é? Em que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que, e por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Um olhar, então, para dentro, né? Uma introspecção que é feita nesse momento, enquanto está a verificar e a constatar todas aquelas situações difíceis e oposição de pessoas e situações, então, de privação, muitas vezes, não é? Ele, então, olha para dentro de si. E olhar para dentro de nós, meus irmãos, é muito importante. Fazermos uma viagem para dentro, não é? Especialmente guiada pelo Espírito Santo. O objetivo, então, é encontrar verdades sobre nós e sobre a nossa situação vivida. Muitas vezes, nós, sendo guiados pelo Espírito Santo, vamos notar que aquele motivo ou aquela situação que achamos tão grande,
nem é tão grande assim. E quando eu falo isso, eu me lembro de Elias. Elias, quando fugiu, acuado, né, de medo de Jezabel, ele se esconde na caverna. E ele diz: Senhor, eu já não preciso mais viver, eu estou a sofrer imenso em função dessa situação, querem me matar. E Deus então começa a trabalhar com ele e a mostrar que a situação não era como ele estava a pensar. Primeiro que ele não estava sozinho, havia mais 7.000 com ele. E segundo que Deus estava ali com ele. E Deus se manifestou a ele e o ajudou a ter uma visão mais adequada daquela realidade. Quando nós fazemos então essa introspeção, guiados pelo Espírito Santo, nós poderemos descobrir então a verdade, né? O tamanho real daquilo que temos para enfrentar, o que pode nos ajudar imenso nesse enfrentamento, né? E nós vamos também, nessa busca, vamos constatar que é Deus quem nos sustenta. Então ele faz essa pergunta para si mesmo: por que estás abatido, a minha alma? E ele mesmo responde, não é? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como quem diz, essa é uma situação transitória. Eu creio que Deus vai me levar a bom porto, a uma boa situação, e que isso vai passar. Mas confia, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é sempre bom nos lembrarmos também de Paulo quando fala lá em Romanos capítulo 8, né, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então, quando olhamos para dentro, vamos encontrar essas verdades. O Espírito Santo nos ajuda nessa viagem interna, não é? Para constatarmos isso. Mas o Salmo continua e, novamente, o lado humano aparece. É claro, ele vai aparecer sempre, porque nós somos seres humanos. Então, nos versos 6, 7 e 9, mais uma vez, a questão ali de olhar ao redor e ver aquilo que está a pressionar e até mesmo a amedrontar. Então, lemos assim mais uma vez: minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão. Então, mais uma vez, a lembrança remota, não é? E também, no verso 7, a ideia de que as coisas podem ficar ainda piores, quando ele diz: um abismo chama outro abismo. E no versículo 9, digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Peço desculpas, meus irmãos. Depois então do refrão, depois então daquela reflexão, de novo a situação parece que se complica, né? Mais coisas a perturbar, a sensação de que tudo vai ainda piorar, pois um abismo chama outro abismo, a impressão de que Deus se esqueceu, né? Mais uma vez a maldade das pessoas que volta a aparecer com a pergunta: onde está o teu Deus? E é bom lembrar aqui que Deus está sempre no mesmo lugar e eu sempre o poderei encontrar. Ele não está longe de nós e está sempre pronto a nos abençoar. Algumas vezes nós ouvimos pessoas a perguntarem, né? Pessoas que não conhecem a Deus a perguntarem: onde estava Deus no momento do tsunami, no momento do terremoto, no momento da guerra? Onde estava Deus? E a minha resposta sempre é essa: Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Mas Ele só vai ser encontrado por quem o busca. Deus está no mesmo lugar, num lugar de domínio, num lugar de soberania, mas num lugar em que Ele também é acessível a nós. E vejam que muitas vezes o nosso lado humano, não é? Aquela nossa inclinação, muitas vezes, pela nossa comiseração, por olhar muito para baixo, como Paulo fala, né? Olhando muito para o nosso umbigo, deixando de olhar para Deus, deixando de olhar para o céu, não é? Céu aqui com a conotação de lugar de domínio de Deus, mas também a nossa futura morada, não é?
Então, quando isso acontece, nós podemos até mesmo sermos distraídos por essas situações, e é o que nos parece que aconteceu aqui de novo com o salmista, né? As coisas assumindo uma proporção maior, as dificuldades parece que estavam a aumentar, ainda a oposição, ainda a maldade das pessoas, e faz até mesmo questionar ali a sua fé. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está mais próximo de mim? Será que eu vou ter que continuar a minha vida agora sozinho porque Deus cansou-se de mim? Não, não é nada disso. Nada disso. Tanto que ele volta no verso 11, então, mais uma vez, não é? Aquele refrão, e a alma se aquieta quando se volta para Deus. Então, no verso 11, mais uma vez, a introspeção. Ficar em silêncio diante de Deus. Interessante que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Quando ele fala sobre a oração, ele diz, entra no teu quarto e no secreto fala com Deus. Um momento de busca, um momento de conversa, um momento de relacionamento, um momento em que eu vou expor para Deus, não que Ele não saiba, mas enfim, eu vou conversar com Ele sobre as minhas situações e Ele vai ouvir. É isso que ele termina aqui, o Salmo a dizer isso, no verso 11, né? Espere em Deus, pois ainda louvarei, porque Ele é o meu Deus. Ele é a salvação da minha vida, né? Lembrar que Deus nos ama é muito importante. Que Cristo revelou esse amor ao morrer por nós na cruz, para nos perdoar, nos pôr num relacionamento correto com Deus. E nada nos poderá separar desse amor. Isso é essencial. Nessa nossa busca, né, de comunhão com Deus, nos lembrarmos sempre que Ele nos ama, e João diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou tanto. E Paulo fala que Deus foi capaz de dar o seu próprio Filho. Como não nos abençoará? Como não cuidará de nós? Como não nos tratará, então, com o devido cuidado que nós precisamos? Ainda que pareça que isso não está a acontecer, isso está a acontecer. O salmista, então, chega a essa conclusão, né? E depois o Salmo 43, que é a extensão do Salmo 42, por assim dizer, nesse Salmo, mais uma vez, vai haver uma recaída, mas ele vai concluir de novo com essa introspeção e de novo com essa constatação. Posso sim esperar em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo, pela situação pela qual eu estou a passar. Nós podemos crer nisso. Buscar comunhão com o Senhor é o remédio, não é, para essas situações. E há uma receita que traz um resultado impressionante, que está lá em Filipenses 4, de 4 a 7, que é uma paráfrase do texto, é óbvio, e podemos ler assim: alegrem-se sempre, sejam amáveis com todos, até com aqueles que duvidam da nossa fé. Não se preocupem com coisa alguma. Orem a respeito de tudo. Sempre deem graças. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa receita traz esse resultado. Por isso que o salmista diz no começo que assim como a corça anseia, suspira pelas correntes de águas, a sua alma também suspirava por estar em comunhão com Deus. Nós temos esse privilégio, não é? De podermos viver em comunhão com Deus. E precisamos buscar isso incessantemente. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Que o Senhor se revele a você nesse momento, nesse dia, trazendo o seu consolo, trazendo o seu amor, trazendo a sua esperança,
em Jesus Cristo. Eu vou orar então agora para encerrar esse nosso culto. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua mão sobre nós, pelas bênçãos que podemos receber do Senhor. Mas, Pai, que nossas almas te busquem incessantemente. Que a comunhão com o Senhor seja o grande objetivo da nossa vida, Pai. Que a nossa adoração ao Senhor seja, assim, algo frequente, Pai. Em todo momento, em todo lugar. Continua, Deus amado, a abençoar as nossas vidas. Continua a cumprir em nós os teus propósitos maravilhosos. E a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meu querido irmão, que Deus abençoe muito a sua vida e que possamos, como salmista, buscar ardentemente a comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.